Centro Brasileiro de Relações Internacionais resolveu unir esforços com a Fundação Konrad Adenauer e com a coordenação do Matias Spector para trazer os 10 questões dos desafios da política externa brasileira. Foram selecionados 10 autores jovens que trataram de diversos temas, como energia, comércio exterior, saúde global, diplomacia anticorrupção, temas novos. A tese central do livro, e que é comum a todos os capítulos, é a necessidade de o Estado brasileiro, não só o Itamaraty, mas o Estado brasileiro como um todo, promover reflexão estratégica de maneira mais sistemática. Isso necessariamente vai envolver a sociedade civil. É bom ver que esse think tank, que era novo no Brasil, um think tank de relações internacionais, está se aproximando de completar 20 anos e é agora uma realidade irreversível que faz parte do nosso panorama no Brasil. O SEBRE é uma instituição pioneira, é um think tank que já tem uma tradição, é respeitado, é um dos ranqueado como um dos mais importantes do mundo, né, e certamente o mais importante na América Latina. O que nós precisamos hoje em dia é que o Brasil se faça ouvir nessas instâncias globais também, não é? Então o think tank como o SEBRE tem essa função de levar a visão brasileira, né? E levar a visão brasileira sobre temas em que o Brasil é relevante e o Brasil tem um impacto e é chamado a colaborar, né? Temas em que nós somos relevantes para a busca de soluções, né? Seja a mudança do clima, seja paz e segurança internacional, seja questões de desenvolvimento, de comércio internacional. Com esse evento, hoje, estamos terminando e estamos querendo apresentar os resultados de um projeto de 2 anos de duração, realizado pelo SEBRE, sobre o futuro da política externa brasileira. O projeto realmente foi realizado pelo SEBRE. A Fundação Adenauer também promoveu o projeto, porque para nós, para a Alemanha, é muito importante entender os pontos de vista estratégicos do Brasil na política externa. Como definir o sistema e como definir o nosso papel nesse sistema é um desafio, né? Realmente é um desafio intelectual, um desafio diplomático, né? E eu fico muito feliz que, né, tantos jovens estejam aqui, são eles que, de uma certa maneira, né, podem fornecer as respostas intelectuais que são absolutamente necessárias para quem vai fazer o trabalho diplomático. É necessário, sem dúvida, fazer um exercício de reflexão. Não temos uma doutrina de política externa brasileira funcional. As ideias que circulam são ideias que têm 20, 30, 40 anos, que foram desenhadas para outro mundo e para outro Brasil. Mas, além desse exercício, que é de reflexão acadêmica, ou de quem pratica no dia a dia a política externa, mas é um exercício de reflexão conceitual, tem um exercício também de reflexão que é entender, de fato, com base nas novas evidências que a gente não conhecia, como é na prática que funciona a relação do Brasil com o mundo. Para pensar, uma das questões mais relevantes é o dissenso que começou a haver de uns 2, 3 anos em relação à liderança que a Venezuela tomava nesse espaço. Ou seja, mesmo em relação a relações com o Brasil, onde havia uma diferença clara, né, de forma de, vamos dizer assim, regime político doméstico e relações externas, havia um certo respeito mútuo com os outros países também da região, que havia um espaço para diferenciação e um espaço para cooperação, consensos, a própria criação da Unasul sendo grande exemplo disso. O que há de novo, talvez, seja justamente um desacerto desse consenso, onde a crise vem não apenas do que aconteceu de novo dentro da Venezuela, mas o que aconteceu de novo nos parceiros regionais. Por outro lado, eu acho que esse mundo também nos tira um pouco de grau de liberdade, porque
quer dizer, dependendo de como a gente reagir a tudo isso, porque é um mundo que está pendendo mais para o Pacífico, não é? E para a China. É um mundo que a gente conhece pouco. A gente conhece muito pouco. Não há, quer dizer, uma grande tradição. E aí eu não digo nem só no Ministério das Relações Exteriores, que, claro, que institucionalmente, né, tem todas as áreas dedicadas. Eu até devo dizer que, em anos recentes, ainda desde o governo anterior, há um esforço crescente de formação de diplomatas, sobretudo que, inclusive, de ensino de mandarim. Eu acho que isso é uma coisa, uma semente que começou e que hoje a gente já pode ver. Então, assim, há algum esforço, mas eu digo, conhecemos pouco como Brasil, né? Quando a gente, quer dizer, não temos tantas escolas de estudos orientais e tradição, é muito diferente, né, do que a gente encontra na China. A gente encontra muita gente, seja dos Estados Unidos, da Europa, né, que vieram de escolas de estudos orientais, que são especialistas em estudos orientais. Porque quando a gente fala atualmente em questão ambiental, não tem mais aquele viés muito de conservacionista, né? O que eu estou comentando é ambiente aqui, a questão ambiental, como um fator de desenvolvimento, como um novo vetor, como novas fronteiras, onde a gente só tem a ganhar. Nós temos hoje um diálogo bastante estratégico em andamento com o México, que procura aproveitar todo esse momento de renegociação do NAFTA, uma negociação com a Europa de 2 décadas, que agora começa a sinalizar resultados de fato pragmáticos. Então, um dos méritos recentes, quando a gente fala em política e política externa, para um país que sempre misturou política externa com política comercial, foi essa separação. Então, os próximos 10 anos, se não houver um grande salto de crescimento econômico, os próximos 10 anos serão um período de constante redução dos recursos disponíveis para se fazer política externa ou para se fazer políticas públicas de uma forma geral. Eu queria abrir para perguntas da plateia, a gente vai passar o microfone. O que eu quero perguntar é quais seriam alguns possíveis, talvez melhores caminhos para fazer o Brasil ser realmente o país do futuro. Basicamente, como a gente resolve tudo? Se eu tivesse que propor uma agenda macro, além da agenda micro que eu propus na minha fala no início, é uma agenda de reforma das regras do jogo, de reforma estrutural do sistema político brasileiro, e para que o nosso sistema pareça menos com a Turquia ou a Indonésia e pareça mais com a Coreia do Sul ou com Portugal. Países que que nós consigamos vencer o que em história econômica se chama de o desafio da renda média. O desafio de você sair de ser um país de renda média para se tornar um país de renda alta. Historicamente, muito poucas sociedades conseguiram dar esse salto. Hoje nós sabemos que o que essas sociedades têm em comum são instituições que funcionam para todos, que geram bens públicos mais do que bens privados. Em termos de soft power, a diferença para o Brasil é tão grande, né? A gente é sempre, na verdade, eu diria, em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente chega, eu diria que em muitos casos, a gente já sai com algumas vantagens, ainda que hoje, claro, nós sejamos frequentemente interpelados sobre os temas da Lava Jato e da corrupção, mas você dizer que é brasileiro, que é um diplomata brasileiro, as coisas são muito mais fáceis, em geral. A gente já tem então, a gente tem que cuidar para trabalhar, não é bem esse soft power, e eu acredito que, se a gente pensar em termos de recurso, não vai dar para competir. Então, a gente tem que utilizar, né, outras estratégias. E, finalmente, sem querer entrar na coisa politicamente correta, que hoje domina boa parte do debate público, eu queria dizer o seguinte: eu trabalho com política externa desde a graduação. Tem 20 anos que eu me dedico a isso. E este é o primeiro evento na minha vida em que tem mais mulheres do que homens apresentando. E isso, eu acho, é um sinal de que há esperanças. Muito obrigado.